Olá, meu nome é Wanda Zambuja, eu sou médico oncologista, trabalhando no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, na Bélgica. Eu estou aqui no ASCO 2019 e eu vou falar para vocês algumas das novidades no câncer de mama. O primeiro deles foi o estudo MONALISA 7. É um estudo de fase 3, randomizado. Foi o primeiro estudo que combinou pacientes pós-menopáusicas e pré-menopáusicas para receberem terapia hormonal sozinho ou terapia hormonal com inibidor de ciclina, nesse caso o ribociclib. Esse estudo já foi apresentado e já tinha mostrado uma melhora de sobrevida livre de progressão para os pacientes que utilizavam a terapia hormonal mais ribociclib. O que eles demonstraram agora foi os dados de sobrevida global. Os pacientes que foram randomizados para receber a ciclina mais a terapia hormonal tiveram uma sobrevida prolongada. Se olharmos os dados há 42 meses, a sobrevida é de 70% para ribociclib mais terapia hormonal e 46% para terapia hormonal somente. Então isso mostra, mais uma vez, que nós temos um benefício de sobrevida global, o que não é muito fácil de demonstrar nos pacientes que têm tumores com receptores hormonais positivos, HER2 negativos. Então, isso confirma mais uma vez que o tratamento de primeira linha para os pacientes com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, devam ser tratados com um inibidor de ciclina mais uma terapia hormonal. Esse dado é muito sólido e é muito importante. O que eles viram também, a terapia hormonal, eles podiam ou dar inibidor de aromatase ou dar o tamoxifeno em combinação com o ribociclib. O que se viu que quando se combinava o tamoxifeno com o inibidor de ciclina, tinha um pouco mais de alteração no intervalo QT das pacientes. Então, é uma opção que a gente deve ficar um pouco meio receoso de administrar o Novadex com o ribociclib. Nesse caso, se você tiver uma paciente pré-menopáusica, você dá um inibidor de aromatase, ribociclib, e bloqueia a função ovariana com um inibidor LHRH. O segundo estudo que eu gostaria de falar para vocês é o Cleopatra. O Cleopatra é um estudo de primeira linha, câncer de mama metastático, HER2 positivo. Esse estudo já foi apresentado várias vezes e mostrou que quando a gente combina a quimioterapia com trastuzumab e pertuzumab, um duplo bloqueio da via do HER2, tem uma melhora em sobrevida livre de progressão, mas também em sobrevida global. A sobrevida global já foi demonstrada com 5 anos e agora os investigadores mostraram os dados de 8 anos, que são os dados finais desse estudo. Mais uma vez, o estudo confirmou que a sobrevida livre de progressão é mantida, existe um benefício, passa de 12 meses a 18 meses, então os pacientes ganham 6 meses de sobrevida sem progressão, mas também a sobrevida global é mantida. Ela aumenta em 16 meses para o paciente, o que realmente confirma a eficácia do duplo bloqueio como primeira linha, combinado com a quimioterapia nos pacientes com câncer de mama HER2 positivo metastáticas. Em termos de segurança, não tiveram mais efeitos adversos, tiveram só mais 2 casos de problemas cardíacos, o que dá mais segurança para nós, para dizer para os pacientes que o duplo bloqueio não aumenta a cardiotoxicidade nesses casos. Então, mais uma vez, o Cleopatra é um pioneiro no tratamento de câncer de mama HER2 positivo metastático. Isso era para o câncer de mama metastático, mas o que eu quero falar agora um pouco para vocês são 2 estudos que eu achei bem interessantes, que tem mais a ver com survivorship. O primeiro deles é de um grupo italiano. Eles compararam os pacientes que tinham câncer de mama e que tinham uma mutação BRCA1 ou BRCA2. Eles pegaram 1.252 pacientes sobreviventes que já tinham sido tratados com câncer de mama e acompanharam essas pacientes ao longo de 8 anos para ver se as pacientes que tinham essa mutação tinham mais facilidade ou menos facilidade para engravidar. O que eles fizeram, eles pegaram um caso de gravidez para 3 casos de controle sem gravidez, pacientes sem gravidez. E eles olharam, qual era a taxa de gravidez nesses casos. Então eles conseguiram ver uma taxa de gravidez de 16%, o que representa 195 gravidezes. Depois, o que eles olharam? Se
ter uma gravidez nessas pacientes durante o acompanhamento delas tem um impacto na sobrevida global ou na sobrevida sem recidiva, né? Porque os investigadores viram que em termos de sobrevida global não existe diferença se a paciente ficar grávida ou não ficar grávida durante o acompanhamento. O que eles viram que as pacientes que engravidaram, elas tinham uma melhor sobrevida livre de doença. Então teve um efeito protetor da gravidez nessas pacientes com mutação BRCA1, BRCA2. A maioria das pacientes tinha a mutação BRCA1. Então isso é um dado que é muito importante para falar para as pacientes que têm um câncer de mama, que são tratadas, que são jovens e que querem engravidar no futuro, que ter uma gravidez não é uma contraindicação. Você não deve desaconselhar a paciente a interromper uma gravidez. Isso não é um fator negativo para ela. Muito pelo contrário, é um fator positivo que protege a paciente. E no caso eles viram que havia uma diminuição de recidiva de 19%, de 29%, o que é muito importante. Então não desaconselhe as pacientes a engravidar se elas tiverem essa mutação genética. Claro que a paciente tem que terminar todo o tratamento e tem que ser bem aconselhada durante a gravidez. Então é um dado muito importante e é uma esperança para as pacientes que querem constituir família depois do câncer de mama. O outro dado também que eu achei bem interessante são para as pacientes homens e mulheres, né, para os pacientes mulheres que tiveram câncer na infância ou na adolescência e que tiveram uma radioterapia a nível do mediastino, do tórax. Né? A gente sabe que a irradiação em alguns cânceres provoca o câncer de mama mais tarde. Então, o que os investigadores olharam, se essas pacientes começassem um segmento, um screening, à idade de 25 anos, com ressonância mamária, se isso teria um impacto na mortalidade do câncer de mama. E o que eles viram nesse caso, que se começar a fazer ressonância anual em alternância com a mamografia e ecografia, a gente consegue diminuir em 50% a mortalidade do câncer de mama nessas pacientes. Então, uma vez mais, é uma coisa que se aconselha para os pacientes, para as mulheres que foram irradiadas quando eram crianças ou adolescentes, de começar um screening para o câncer de mama precoce, à idade de 25 anos. E com isso a gente pode diminuir a mortalidade em 50% do caso. Então acho que esses dois dados de sobrevivência, de survivorship dos pacientes, dá a possibilidade de engravidar para as pacientes que tiveram câncer de mama e têm a mutação genética, e o outro, os pacientes que tiveram uma radioterapia em idade muito jovem, prevenir a mortalidade do câncer de mama, são dados bem importantes e que eu acho que você deve discutir com as suas pacientes. Era isso que eu queria discutir hoje. Muito obrigado pela atenção.